Irmãos, nessa manhã nós estivemos meditando e nos alimentando na palavra de Deus nos Salmos de número 46. E nós vamos mais uma vez, nessa noite, compartilhar com a igreja do Senhor uma meditação neste Salmo. Lembrando aos irmãos que nós estamos na série Caminhando para o Eterno Lar, né? Esta série que está toda sendo feita no livro dos Salmos, os salmos que expressam lamento, muitas vezes, né? Eles expressam a emoção humana, os sentimentos humanos, expressam também louvor e adoração a Deus, que é todo digno de honra e glória. Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz a epígrafe dos Salmos. Então nós vamos ler junto com a igreja. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir esse refrão todos juntos, bem forte. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque digno é o Teu nome, Senhor, de honra, glória, louvor, adoração. Deus, porque Tu és bom. Ó Deus amado, e a Tua bondade é manifesta a cada um de nós, Senhor. E nessa noite, Senhor Deus, em gratidão por essa bondade, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra, e queremos Te pedir, Senhor, agora, Senhor, que o Espírito Santo, Ele possa, ó Deus, mediante este vaso, nos comunicar, Senhor, de maneira inteligível aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem a tratar com a Tua igreja. Pai Celestial, nos ensina, Senhor Deus, nos exorta, nos conforta, nos transforma, nos molda naquilo que precisamos mudar. Pai querido, Pai amado, essa é a nossa oração, Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, em 1678, um escritor inglês chamado John Bunyan, ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Eu acredito que alguns aqui já devam ter lido, não é verdade? E esse livro, irmãos, ele que é uma alegoria, né? Ele na verdade descreve a história de um personagem chamado Cristão, que está em destino à cidade celestial. E durante a sua trajetória, durante este percurso, durante o caminho que este cristão ele vai percorrer rumo à cidade celestial, cristão ele vai passar por diversas dificuldades, diversos obstáculos, diversos desafios, diversas adversidades. Irmãos, fazendo um paralelo com este livro, a nossa caminhada rumo ao eterno lar também é assim. A nossa caminhada em destino ao lar celestial, ela muitas vezes é
trilhada por caminhos difíceis, por caminhos espinhosos, por caminhos pedregosos, por caminhos escorregadios. Muitas das vezes passamos pelos vales da adversidade, de modo que todos nós, irmãos, passamos ou passaremos por momentos difíceis na nossa caminhada. Irmãos, é interessante sabermos que os inimigos da nossa alma, seja ele Satanás, seja ele o mundo, seja ele o pecado, ou mesmo a nossa carne, muitas das vezes irão investir contra a nossa vida, porque o objetivo é nos fazer parar e desistir dessa jornada. E dito isto, irmãos, surge a pergunta: como então podemos chegar com segurança ao nosso destino final? Como podemos chegar de maneira segura ao eterno lar que nos aguarda? Para tanto, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no texto que nós lemos, esse salmo maravilhoso, pelo menos 3 verdades que nos fazem nessa noite ter a certeza que chegaremos ao eterno lar, que chegaremos ao destino final. Esse salmo, meus irmãos, foi considerado um salmo preferido de Martim Lutero. E durante muitos anos, ele tem sido uma palavra confortadora para todos os cristãos de todas as épocas que têm enfrentado as dificuldades e os desafios da vida cristã. Então eu quero compartilhar com você nessa noite uma reflexão toda especial da palavra de Deus em cima deste salmo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, esse salmo nós podemos chamá-lo de o salmo da santa confiança. Irmãos, e se tem uma palavra que resume a pergunta, ou responde à pergunta que nós fizemos, é esta: a confiança em Deus é que nos levará seguros ao nosso destino final. E mediante o texto, irmão, que nós lemos, nós vemos que, tendo confiança em Deus, não temeremos. Em primeiro lugar, confiando em Deus, não temeremos. O salmista, irmão, no seu versículo 1, ele vai fazer uma descrição, ou vai expressar aqui uma visão toda especial de quem é o ser de Deus. E aqui há uma particularidade, porque ele diz: Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, como eu falei pela manhã, nesse texto ou nesse versículo, nós vemos pelo menos aqui 3 atributos de Deus. Irmãos, se nós formos levar em consideração a cultura judaica, ela vai dizer que o número 3 ele tem um significado todo especial, porque ele significa algo que é perfeito, algo que é pleno, que é suficiente. Irmãos, e nós olhando para esse texto, quando olhamos aqui que o salmista vai se referir como Deus é refúgio, fortaleza e socorro, o salmista está querendo nos dizer que Deus é plenamente capaz de nos conduzir em segurança nos momentos de tribulação. Ele está querendo nos dizer que Deus, ele é uma ajuda fácil, uma ajuda presente, uma ajuda de acesso fácil para cada um daqueles que são seu povo. Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio, ou seja, Deus é o local para onde podemos fugir, para onde podemos correr no momento de perigo. No momento que nos sentimos ameaçados, nos momentos que nos sentimos com medo, assustados, Deus é o nosso lugar seguro. E não somente isso, irmãos, Deus também, ele é fortaleza.
Irmãos, e aí para entendermos o que o salmista está querendo dizer, nós precisamos remeter ao contexto desse salmo, que muitos teólogos admitem ser o cerco de Jerusalém pelo reino ou pelo império assírio. Para os irmãos terem noção, ou para os irmãos entenderem melhor, a Assíria era um reino ou um império muito poderoso, né? 700 anos antes de Cristo. E esse reino, ele vinha dominando várias cidades fortificadas, de maneira que ele teve domínio sobre muitos reinos. E agora, irmãos, nesse momento, o rei, ele vem contra a cidade de Jerusalém. E aqui, irmãos, vale salientar que esse cerco, ele muitas vezes durava muito tempo. Era um cerco militar de maneira que fazia com que as pessoas da cidade, elas não pudessem sair de forma alguma. De maneira que elas ficassem se sentindo acuadas, presas dentro da sua própria cidade. E é nesse contexto, irmãos, que o salmista descreve essa situação. Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente numa situação como essa. Tribulação, a palavra tribulação, ela vem de pressão, opressão, cerco, se sentir comprimido. E naquele momento era dessa forma que o povo de Jerusalém estava se sentindo, cercado por todos os lados pelos seus inimigos. E é interessante, irmãos, que aqui nesse momento, a atitude do rei Ezequias foi de confiar no Deus Todo-Poderoso. Ezequias poderia confiar na sua cidade fortificada, nos muros que defendiam a cidade. Ezequias poderia confiar no seu exército poderoso, nas suas armas de guerra. Ezequias poderia confiar na sua inteligência, na sua capacidade de reinar, de guerrear. Mas diz a palavra que Ezequias, ele confiou no Senhor. Nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de adversidade em que enfrentamos, nos momentos de adversidade que temos que enfrentar, a nossa confiança deve estar depositada naquele que é todo-poderoso, naquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, e aí ele vai prosseguir dizendo que, por conta dessa situação de Deus ser esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro próximo, perto, em quem podemos ter acesso facilmente, em quem temos ajuda, auxílio, ele vai concluir dizendo que, portanto, não teremos medo. Irmãos, uma situação como essa, qualquer um temeria. Por menor dificuldade que nós enfrentamos, muitas das vezes sentimos medo. Imagine todo um aparato militar cercando uma cidade, dentro da sua fúria, dentro do seu ímpeto, querendo a todo custo destruir aquela cidade, a reduzir à escravidão. Mas aí o salmista diz que mesmo diante de uma situação como essa, não temeremos. E aí, irmãos, ele vai começar a descrever um cenário que apresenta um caos cósmico. Apresenta a terra se abalando, montes sendo lançados dentro do mar, o mar furioso, revoltoso contra os montes, enfim, um total caos, um total momento de fúria da natureza, um total abalo cósmico contra aquele monte. Mas aí, irmãos, eu quero chamar a atenção aos irmãos para aquilo que eu falei pela manhã, para esse conectivo que diz ainda que. Ainda que. Irmãos, a ideia aqui é que mesmo diante dessa situação toda, diante dessa situação contraditória, essa situação não é capaz de impedir aquilo que foi declarado
no versículo 1. Ainda que essa cena se demonstre com essa tamanha calamidade, os montes que se abalam, a terra que estremece, o mar revoltoso, nada disso é capaz de impedir que Deus continue sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro no momento da angústia. Mesmo diante desse cenário caótico, é Deus quem guarda a sua igreja. É Deus quem preserva a vida de cada um de nós. É Deus que não permite que a igreja do Senhor seja abalada. É Deus quem sustém a igreja do Senhor. É Deus quem nos segura e que nos protege da investida de todo mal. Confiar em Deus, confiando em Deus, não temeremos. Nos faz remeter à situação em que os discípulos, na travessia do mar, no momento em que o barco foi assolado pelas ondas, no momento que o barco era revolto para um lado para o outro, devido à tempestade que se abatia, e aquele que tem autoridade sobre a natureza, aquele que tem autoridade sobre a tempestade, sobre os ventos e o mar, ele chega e diz: aquieta-te, emudece. Esse é o Jesus que é o nosso socorro próximo. Esse é o Jesus que está presente conosco no momento da tribulação das nossas vidas. No momento em que a desesperança ela nos abate, no momento em que o medo ele nos assola. Porque, irmãos, o fato de dizermos que não temeremos ou não tememos, não quer dizer que estamos isentos do medo. Mas que o medo, ele não é capaz de nos dominar. Pelo contrário, nós somos levados a uma fé firme e forte naquele que tem domínio sobre os céus e sobre a terra. O medo, ele não nos incapacita. Pelo contrário, ele nos faz ter uma forte fé, uma firme fé, uma fé fundamentada naquele que é o autor da nossa fé. Em segundo lugar, irmãos, a nossa confiança, sendo confiante no Senhor, não seremos abalados. Em primeiro lugar, confiando no Senhor, não temeremos. Em segundo lugar, não seremos abalados. Irmãos, nós vimos que o cenário em volta da cidade era um cenário turbulento, conturbado. Um cenário de destruição, de ira, de julgamento. Mas, irmãos, quando lemos esse versículo 4, a partir do versículo 4, nós vamos ver que a cena ela muda. É como se de repente a câmera que estivesse voltada para o lado externo agora se volta para o lado interno. E o salmista vai descrever a seguinte situação: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em contraste com aquela cena de horror, de total destruição, de caos, de turbulência, nós vemos agora um rio de águas tranquilas, de águas calmas, de águas serenas, de águas que nos transmitem paz. Ao contrário daquela situação revolta que se encontra por fora do muro, dentro dos muros, há um brado de alegria na cidade de Deus. Ao contrário da situação caótica que está ao nosso redor, dentro de nós, em nosso meio, Deus ele está presente e Deus se faz presente no momento da tribulação. Irmãos, e é importante nós frisarmos isso, porque
Só podemos ter a paz de Deus quando temos paz com Deus. Para termos a paz de Deus, precisamos primeiramente ter paz com Deus. Somente reconciliados por meio da pessoa de Cristo é que nós podemos verdadeiramente desfrutar essa paz, que não é uma paz humana. Não é uma paz por meio de acordos, não é uma paz por meio de leis, não. É a paz do próprio Espírito de Deus em nossas vidas. A paz, ela é fruto do Espírito, ou seja, ela é uma obra divina em cada um de nós. Por isso Jesus disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela está condicionada a tempo, a circunstâncias, a momentos, mas a paz de Cristo não. Como diz o apóstolo Paulo, a paz de Cristo excede todo entendimento. E nós podemos ver claramente isto aqui, porque, irmãos, em meio a toda aquela situação de turbulência, de tribulação, nós vemos uma cidade tranquila e alegre por causa das águas que existiam dentro dela. E aí, para entendermos isso, nós precisamos voltar novamente ao texto do cerco de Jerusalém. Quando o rei Ezequias ele assume o trono, Ezequias ele vai fazer várias reformas, não somente espirituais, mas também reformas na própria estrutura. Quando um reino ele ia confrontar outro reino, a principal causa, ou a principal alvo desse reino era fazer com que a água, o abastecimento, ele pudesse chegar até dentro da cidade. Porque cortando o abastecimento de água, irmão, poucos sobreviveriam ou aguentariam por muito tempo. E aí, irmãos, dentro dessa situação, quando Ezequias sabe que o rei da Síria virá contra a cidade de Jerusalém, ele de imediato ele muda o curso do rio para dentro da cidade, para dentro dos muros da cidade, e aplana todo o vale em volta da cidade, de maneira que a cidade conseguiria ficar abastecida e aqueles que estavam fazendo o cerco ficariam sem suprimento de água. É assim que Deus age em nossas vidas, irmãos. É assim o favor de Deus em nossas vidas. Não somos abalados porque é Deus que nos sustenta. Não somos abalados porque a nossa firmeza de fé está nele. Não somos abalados porque ele está no nosso meio. Aquele que tem as 7 estrelas em sua mão, passeia no meio dos candelabros. Senhor Jesus, ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa presença maravilhosa é que nos dá força. Essa presença maravilhosa que nos vivifica como a água do rio. Essa presença maravilhosa que nos abastece, que nos supre, que nos sustenta todos os dias em meio às dificuldades. Você tem passado por lutas, tem passado por dificuldades, tribulações. Em Cristo está a sua paz, mesmo nesses momentos. Tribulação no casamento, o Senhor é a tua paz. Tribulação no trabalho, o Senhor é a tua paz. Está passando por dificuldades na universidade, está passando por cerco,
está passando por lutas, o Senhor, Ele é a nossa paz. E ele vai dizer no versículo 6, antes, no finalzinho do versículo 5, que Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, nas primeiras horas da manhã, a ajuda do Senhor, ela já aparecerá. À noite existia uma trégua nos ataques inimigos. A noite era um momento de trégua. E ao primeiro raiar do sol, era o momento de recomeçar. Mas aí, irmãos, nós vamos ver que o socorro de Deus, ele vem nesse momento. Nas primeiras horas de dia, assim que a luz aparece, assim que a aurora aparece, a estrela da manhã, ela vem em nosso favor. Assim que amanhece, assim que a sua luz, ela resplandece, o Senhor vem em nosso favor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O amanhecer, ele expressa a esperança. O amanhecer, ele expressa o renovo. O amanhecer, ele expressa o resplandecer da luz em nossas vidas. E assim é Cristo para cada um de nós. Porque quando andávamos em trevas, quando andávamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor veio em nosso auxílio, veio em nossa ajuda e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Confiando em Deus não temeremos. Em segundo lugar, confiando em Deus teremos paz. E em terceiro lugar, confiando em Deus veremos o livramento. O versículo 8, ele é um chamamento aos povos ou aos servos de Deus. É um chamamento à igreja a contemplar aquilo que Deus faz. Diante da situação que Jerusalém se encontrava, a solução que o rei Ezequias encontrou foi orar ao Senhor e pedir ao Senhor que desse livramento diante daquela situação. E Deus, através do profeta Isaías, ele garante que livraria o seu povo daquela situação. Irmãos, é interessante frisar aqui, se você não conhece a história, depois você pode acompanhar, que Deus, ele deu livramento àquele povo, sem que o povo precisasse nem sequer levantar uma espada. O povo não precisou lutar. O povo não precisou guerrear. O povo não precisou confrontar o exército inimigo. Mas o próprio Deus, como nós dissemos no versículo anterior, ao amanhecer, havia destruído todo o exército assírio. Poucos foram os que ficaram. E a Bíblia relata que eram 185 mil homens. Irmão, é muita gente. É muita gente. Imagino a cena, os despojos, os corpos todos reunidos naquela planície. Aquela cena de total destruição. E Deus deu livramento ao seu povo. Ele vai dizer que Deus é Ele que põe termo ou põe fim às guerras até os confins da terra. As nações, elas guerreiam. As nações, por briga pelo poder, elas entram em conflito.
mas elas só vão até onde o Senhor permite. Porque o Senhor dos Exércitos está acima de tudo isso. Ele que tem o controle da história humana. É Ele quem controla todo o universo. É Ele quem controla o tempo. É Ele que tem controle sobre o espaço. É Ele que tem controle sobre as nossas vidas. De maneira, irmãos, que nada nos acontece se assim não for a vontade de Deus. As tribulações que você tem passado, é da vontade de Deus. Se você tem sofrido por causa da vontade de Deus, então se alegre. Se alegre como se alegrou a cidade de Jerusalém, como falamos no ponto passado. Porque você tem sido participante dos sofrimentos de Cristo. E isso, irmãos, tem um peso de glória em nossas vidas grandioso. Agora, se você tem sofrido, irmão, como diz o apóstolo Pedro, sofrido, passado por angústias, por tribulações, por aquilo que você tem plantado, então, eu convido você nessa noite a repensar a sua vida cristã. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? É necessária mudança em nossas vidas, irmãos. Porque, como bem falamos, Deus ele é um socorro perto, Ele é um socorro próximo, e nós precisamos andar em conformidade àquilo que Ele nos tem ensinado. Devemos moldar o nosso caráter, devemos moldar a nossa vida conforme a imagem e semelhança de Cristo. E assim, as nossas tribulações e sofrimentos, eles serão assemelhados aos sofrimentos que passou também Cristo. Porque esse é o propósito pela qual nós somos chamados, irmãos. E a nossa vida deve estar pautada, baseada, fundamentada nessa fé. No versículo 10, nós vimos no versículo 8 que há um convite ao povo de Deus para contemplar as obras do Senhor. E no versículo 10 agora, a palavra é, na verdade, para aqueles que se opuseram ao povo de Deus. Aqueles que fizeram resistência à vontade do Senhor. Porque, irmãos, quando você levanta a guerra contra alguém que faz parte dos escolhidos de Deus, você está fazendo guerra contra o próprio Deus. Quando alguém se opõe àquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você está fazendo guerra contra o próprio Cordeiro. É assim ou não é? Quando Cristo aparece a Paulo, o que é Cristo que pergunta a Paulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Paulo perseguiu ao próprio Cristo? Não. Ele perseguiu a igreja do Cristo. Mas é como se estivesse perseguindo ao próprio Senhor da igreja. Então ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a palavra de Deus é para que as nações inimigas agora reconheçam o poderio soberano do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor, o chamamento do Senhor agora é para que as nações inimigas, aquelas que se opuseram ao seu povo, reconheçam que há somente um Deus nos céus e na terra e que governa todas as coisas. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Nós olhamos para essa estrofe, irmãos, onde todo esse salmo, todo esse cântico, todo esse saltério está fundamentado. E que brado, que expressão de louvor nós temos em nossos lábios. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, irmãos. Ao olharmos para essa declaração ou essa afirmação, nós vamos ver que Deus, Ele está acima de todos os exércitos, tanto nos céus quanto na terra. Deus, Ele é Senhor dos exércitos celestes, como também Ele é Senhor dos exércitos da terra. Isso quer dizer que tudo quanto é exército está submisso ao poder soberano de Deus. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus da aliança, feita lá em Abraão, concluída em Jacó, ao qual chama todos os povos para serem um. Ele é o nosso refúgio. Jesus, Ele é o nosso lugar seguro. No livro de Apocalipse nós vamos ver que haverá um dia chamado de dia da grande tribulação. Um dia ou tempo chamado de grande tribulação. Nós não sabemos tempos ou épocas. Nós não sabemos se passaremos ou estaremos com o Senhor. Se estaremos com o Senhor, digo, ir até Ele antes, quando cessar a nossa casa terrena. Mas de fato, irmãos, a igreja do Senhor, ela estará diante dessa situação. Mas eu quero aqui fortalecer a sua fé dizendo que aquele que deu livramento ao povo em Jerusalém é o mesmo que dará livramento ao seu povo nos dias da grande tribulação. E como eu falei pela manhã, Deus, Ele pode não te livrar da tribulação, mas certamente Ele te livrará dentro da tribulação. Assim como Ele fez a Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando lançados na cova dos leões, na fornalha de fogo, Ele também nos arrebatará desta ira vindoura, o julgamento de Deus que há de vir sobre toda a terra. Então fortaleça a sua esperança, confie nesse Deus Todo-Poderoso ao qual anunciamos nessa noite, e expresse com toda alegria, com toda firmeza, com toda confiança: o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém, queridos? Para finalizar, eu gostaria de trazer a mesma ilustração que eu trouxe nesta manhã, já conhecida de toda a igreja, mas que serve para a nossa edificação, que é a ilustração daquela criança que viajava dentro do avião, né? Um homem viajava de avião e ele observou que uma criança ia sentada ali, uma criancinha junto, próxima a ele, e ele, muito admirado com aquela situação, ele passou a observar aquela criança, que com uma folha e um papel desenhava tranquilamente. E aí acontece que aquele avião ele começa a passar por uma situação turbulenta, uma tempestade, uma forte chuva que abateu aquela aeronave de forma que aquela aeronave ela começou a se agitar, a saculejar, e as pessoas começaram a temer a situação, começaram a entrar em pânico por causa da turbulência que assolava aquela aeronave. E aquele senhor, ele, muito temente, ele olha para aquela criança e vê que a criança estava muito calma,
muito tranquila, muito sossegada, como se nada estivesse acontecendo. E aquele homem, muito curioso para saber o porquê da criança estar daquela forma, ele chega até ela e diz: meu filho, qual é o motivo de tanta calma? E aquela criança, de maneira muito sublime, olha para aquele homem e diz: o meu pai é o piloto. Nos momentos de tribulação da sua vida, meu irmão, saiba que o Senhor, Ele está capitaneando o seu barco, que o Senhor tem pilotado a nave da sua vida. E porque Ele tem estado no comando, você vai perseverar até o fim e chegará ao eterno lar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é o Deus da nossa confiança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor Deus é o nosso refúgio nos momentos de perigo, a nossa torre alta. O Senhor, meu Deus, é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos defende dos perigos da vida, das tribulações. É o nosso socorro, o nosso auxílio, nosso ajudador nos momentos de dificuldade. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque ela nos conforta, nos consola, nos renova, ó Deus, para que nós possamos continuar prosseguindo firmes, ó Deus, no caminho rumo ao lar eterno. Pai celestial, eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem estado conosco. O Senhor tem sido nosso amparo, nosso ajudador. Ó Deus amado, eu te peço que a tua palavra, ela fique cravada em nossos corações, Deus. Que nós possamos guardar a tua palavra, para que a cada dia nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Deus querido, abençoa a tua igreja, Deus, que a tua igreja, ela possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento, que a cada dia ela possa crescer na fé e que ela possa a cada dia, ó Deus amado, estar firme na esperança da volta de Cristo, para assim que nós possamos morar nas mansões celestiais juntos com o Senhor. É assim que nós te oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.